Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma partida hoje aí da nona rodada de um total de 11 das Olimpíadas de Xadrez 2018 que aconteceu hoje em Batumi, na Geórgia. O Krikor então está jogando com as pretas, está jogando contra a equipe IBCA, International Braille Chess Association, que é uma equipe aí composta de jogadores cegos ou com algum tipo de deficiência visual de diversos países. E nesse tabuleiro está o Sergei Grigorchuk, da Ucrânia, que eu carinhosamente vou apelidar aí para essa partida de Grigor, ok? Que aí fica mais divertido, fica mais legal. Então a gente tem o Grigor versus jogando aí contra o Krikor. Vamos ver como é que foi essa partida. O Grigor abre com D4, o Krikor responde aqui com cavalo então em F6, C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3, bispo então em B4 e depois G3, roque, bispo D3 e C5. O Krikor, então, ele vai para essa linha com C5, que é uma linha mais agressiva, né? É muito legal ver o Krikor jogando essa linha, para quem tentar vencer realmente a partida, né? Poderia seguir com C6 ou alguma coisa mais morna, mas o Krikor realmente foi para cima. C5, legal, roque, peão, e depois de peão toma e bispo toma. As brancas ficam com um peãozinho isolado aqui em D4, e não necessariamente isso é ruim, né? Na verdade, aqui nessa posição é um peão ok. Ele está muito bem ancorado, está criando um posto avançado aqui para esse cavalo, está dando um bom suporte. Nessa posição é um peão ok. Existem posições onde o peão isolado pode ser um peão fraco, existem posições onde ele é um peão forte. Então, por enquanto está tudo beleza. B6, dama em E2, bispo B7, então o bispo numa excelente diagonal aí. Torre em D1, a torre aqui atrás então desse peão isolado, dando mais um suporte, possivelmente querendo jogar com D5 em algumas linhas. Cavalo de bem em D7, bispo aqui voltando para B3, um porto mais seguro aí em B3. Torre E8, cavalo então em E5, e aí depois de bispo toma em C3, peão toma em C3, agora o Krikor vai tentar minar esses peões aqui, foi para isso que ele abdicou agora do par de bispos, para tentar ganhar a iniciativa aqui na ala da dama. Dama C7, então atacando o peãozinho de C3, e depois de cavalo toma, dama toma. Eu vou voltar aqui, pode tomar de cavalo aqui também? Pode, mas esse cavalo está na terceira horizontal aqui, ele vai para a segunda, ele vai ficar um pouco mais distante aí do centro aí do tabuleiro, de onde tudo está acontecendo, né? Por exemplo, aqui cavalo toma D7, C4, né? As brancas já vão ganhando mais espaço aí com muita facilidade, uma possível continuação, e a gente vê que as brancas ficam muito bem, né? Então, o Krikor fez a coisa certa, capturou aqui de dama, e a partida seguiu com C4, torre de A em C8, bispo B2, então, o bispo numa excelente diagonal, bispo em A6, então, cravando aqui esse peãozinho, A4, dama C7, torre de A em C1, então, e aí cavalo D5. O Krikor se aproveita aqui do fato de que esse peãozinho está cravado, não pode capturar o cavalo, e melhora então a posição do seu cavalo. Esse cavalo veio para D5, e a partida então seguiu com dama D2, agora esse cavalo está atacado, e esse cavalo então vai para F4, torre então em C3, torre de E em D8, então fazendo uma pressãozinha, as brancas querem avançar peão, né? O Krikor está tentando evitar isso. Torre então em E1, dama aqui em D6, dama C1, E5. Aí o Krikor então tenta uma ruptura aí no centro. Na verdade ele está entregando, gambitando um peãozinho. É um lance muito interessante aqui do Krikor, E5, para poder abrir então essa coluna onde ele estrategicamente colocou a dama e a torre. É uma ideia muito bacana aqui, avançada do Krikor, né? Poderia tomar de torre. Ó, vamos ver o que aconteceria aqui se torre tomasse em E5. O Krikor poderia ter uma continuação muito bonita aqui, vocês conseguem enxergar? É muito legal, hein? Muito bacana realmente. Vou dar mais alguns segundos se você quiser tentar achar essa continuação. Por que o Krikor entregou esse peão? O que teria acontecido se as brancas tivessem tomado de torre e não tomaram? O Krikor teria então o lance, olha que legal, né? Dama toma a torre aqui, e aí depois de peão toma. Esse é o famoso cheque família, né? Family fork em inglês. Você está dando cheque, atacando a família toda, né? O rei, a dama, a torre.
todo mundo aqui atacado. E aí nessa posição o Krikor estaria com certeza muito melhor, né? Então, ao jogar E5, a gente já viu que a torre não deve capturar aqui em E5. Um lance muito esperto aí do Krikor. E as brancas estão preferindo tomar de peão, mas de qualquer jeito o Krikor agora ganha bastante atividade aí com dama D2. Muito, muito interessante. Aqui, na verdade, as brancas deveriam ter jogado D5 e aí teriam um peão passado perigoso aí. Estariam fechando aqui qualquer atividade desse bispo aqui de casas claras. Iam poder mais para frente continuar com uma estratégia assim muito forte realmente aqui na ala da dama, principalmente em cima desse peão passado, tá? Esse era o único contraponto aí do lance E5 do Krikor. Mas as brancas não viram, preferiram ganhar material aí e tomaram então o peão. E aí o Krikor conseguiu o que ele queria, a entrada aí na sétima. Dama D2 e depois de dama toma, torre toma. O bispo aqui está atacado, bispo em C1, torre em D3 então, praticamente forçando, né, a troca aqui, porque se tirar a torre perde o bispo, né? Então depois de torre toma, cavalo toma. Agora sim, esse cavalo está atacando a torre, o bispo e esse peão em E5. Essa torre atacada não consegue defender todo mundo, ela tem que escolher. Ou ela tem que sair desse ataque e escolher se ou continua defendendo o peão ou se continua defendendo o bispo. É claro que ele vai preferir continuar defendendo o bispo. Então torre em D1 e depois então de cavalo em E5. Olha que legal, o Krikor recuperou aí o seu peão com bastante atividade, agora minando C4. Bispo então em F4, bispo toma C4 e depois de bispo toma, cavalo toma. Torre então entrando na sétima, torre D7. O Krikor segue com A5 e essa posição é muito bacana, né? Porque você vê que a torre está defendendo o cavalo está defendendo o peãozinho e o peão está ancorando, defendendo esse outro peãozinho. Esse bispo aqui é de casas escuras, isso pode oferecer às brancas alguma tentativa de vir atrás desses peões, mas por enquanto está tudo ok. Ok, a partida seguiu com torre então em B7, H6, H3, os dois aí dão um respiro, né, para os seus respectivos reis, estavam correndo riscos aí de algumas combinaçõezinhas com checkmate, né, em algumas linhas. Então é sempre bom, né, nessas posições de finais abrir aí um respirinho para o rei. Torre C6 então aqui pelo Krikor. E a partida seguiu com bispo C7, então as brancas colocando mais um ataque aqui no peãozinho de B6, mas ele está muito bem defendido aqui pela torre e pelo cavalo. Rei F8, então o Krikor vai trazendo o rei aí para perto aqui das peças das brancas. Rei F1, H5, colocando aí o peão numa casa clara. H4, Rei E8, G3, G6. Então o Krikor conseguiu colocar esses três peões dele nas casas claras para poder anular aqui a força, né? Minimizar a força desse bispo aqui em C7. A partida seguiu com Rei G2, Rei D7, então o Krikor não está muito preocupado com algum cheque descoberto aqui. Não dá para... É interessante falar isso, né? Não dá para as brancas tentarem alguma coisa aqui, bispo toma, agora cheque com descoberto, porque simplesmente o rei vem para C8, agora a torre está atacada, a torre vai ter que fugir, por exemplo, aqui para F7, e aí o bispo aqui está caindo, né? Pode jogar aqui cavalo, aqui em B6, atacando aqui o peãozinho, a torre está defendendo aqui esse peão, e está tudo certo, né? Está muito melhor aqui para as pretas. Tá? Então, Rei D7 aqui, um lance provocador aqui do Krikor, muito bem calculado, um lance muito inteligente aqui dele. Bispo em F4, então foi jogado cheque. Rei em E6, agora é importante manter a defesa do peãozinho de F7, né? Então rei em E6. E aí depois de bispo E3, cavalo toma, peão toma. A gente já vê que a posição do Krikor está bem melhor, né? Com um peão a mais. As brancas têm 3 ilhas de peões, as pretas têm apenas 2 ilhas de peões. O rei das pretas está muito bem colocado. As pretas estão melhores. Torre C2 cheque. Rei então em F3. Torre em B2. Depois do cheque então defendendo o peãozinho. A torre passou para o outro lado aí. Muito legal essa manobra. Torre C7. Torre B4 então fazendo uma pressão aqui em A4. E4. E aí depois de torre toma em A4. Torre C6 cheque. Agora as brancas vão pegar um peãozinho de volta. Rei em E5. Torre toma B6, só que agora torre em A3 cheque, e depois de rei G2, tá caindo mais um peãozinho aqui, rei toma E4, as pretas têm 2 peões a mais, mas as brancas jogam torre F6 e não tem como defender o peãozinho de F7, né? O que acontece? As brancas vão recuperar um peão, o Krikor vai ter um peão a mais,
só que é esse peão passado aqui na coluna A, né? É bastante perigoso isso, o Krikor já está melhor nesse final. Torre A2 cheque, rei H3, A4, peão passado tem que subir, e a cada vez que sobe, o tabuleiro, vocês já sabem, né? Treme. Torre também F7, A3, torre F6, torre então em A1, torre A6, tentando segurar o peãozinho, rei D5, olha que legal, o rei vai chegando aí para perto aqui dessa torre, rei G2, rei C4, e vai chegando tanto perto da torre quanto perto do peão, né, para apoiar aqui, na verdade, na subida. Torre toma G6, torre D1, o Krikor vai para o lance certo, perfeito, a ideia é essa mesma, e depois de torre A6, torre D2, cheque, dando apoio aí para a subida do peão, rei F3, torre D3 primeiro, e depois de rei G2, rei B4. Posição completamente vencedora já aqui do Krikor. Esse peão aqui está dando suporte, o rei não consegue entrar por aqui, esse peão aqui vai chegar antes, né? Não tem como. G4, as brancas ainda tentam alguma coisa, e aqui cabe dizer que ambos os jogadores aí já estavam há muitos lances jogando no incremento. O que quer dizer? Chegavam no tempo zero os dois, e aí jogavam, aí ganhava 30 segundos, e deixava o tempo, encostava no zero e fazia o lance, sofrendo os dois, né? O Grigor e o Krikor aqui. Então vale dizer que já nessa posição é muito difícil. Os finais são posições muito complexas que exigem muita análise, né? E você, com apenas 30 segundos no relógio, fica muito difícil. Então aqui, é claro, aqui as pretas têm um final, uma ideia vencedora, teriam que ter jogado torre D2 aqui, não foi o lance jogado, mas torre D2 é a ideia vencedora aqui, simplesmente depois de rei F3, A2 então avançando, e agora as pretas querem jogar cheque seguido de torre A3 para promover o peão, né? Mesmo que o rei tente evitar isso com o rei E3, mesmo que as brancas tentem evitar com o rei E3, simplesmente torre aqui em C2 e o cheque aqui é inevitável, a torre vai chegar em A3, né? Tá? Então, por mais que as brancas tentem jogar, por exemplo, rei em A4, dá para se continuar aqui, bom, simplesmente com o peão toma, e aí com outro peão também subindo, as ameaças são muitas, né? Então, uma posição seria vencedora aqui para o Krikor. Se tentar G5, é aquilo que a gente viu, né? Torre cheque, rei vem para cá, torre A3, e acabou a partida também, tá? Mas não é tão simples assim, né? A gente sabe que em finais existe sempre o perigo do outro peão também subir e tal. Não é tão fácil assim de calcular, né? Então depois de G4, o Krikor não vai para essa ideia, ele joga a torre em D5, mais uma vez, os dois com 0 no relógio, jogando só no incremento. É muito difícil de jogar um final desse nível, né? E aí depois então de mais alguns lances, a gente já percebe que agora sim a partida está bem empatada, né? E aí depois eles jogaram mais um pouco, e nessa posição então eles concordaram no empate, tá bom? Gente, muito legal nessa partida aí do Grigor contra o Krikor, só podia dar em empate, né? Brincadeira, o Krikor quase levou essa, jogou muito melhor e tinha condições aí de vencer, mas sem tempo não deu. Com pouquinho tempo, num final complexo aí, não deu. Mas maravilha, nenhuma derrota até agora, 2 vitórias, um empate, e daqui a pouco tem a partida do FIR. Gente, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Grande abraço aí, até a próxima. Valeu!